Quem acompanha a história militar aqui do Brasil sabe que alguns blindados da antiga empresa Engessa, né, deixaram um legado enorme, né, por aqui. E essa genética acabou aparentemente de ganhar um herdeiro aí moderno, na minha opinião, né, que seria a empresa gaúcha Agrale, né, que hoje é a fabricante nacional, é a única fabricante nacional desse setor aí, né, carros blindados e tudo mais, e colocou à prova, né, o seu novo modelo aí, que seria o Marruá AM250 blindado, né. Ele pesa em mais de 5 toneladas e esse Jeep de combate não é apenas uma viatura aí qualquer, pessoal, comum, né, e tudo mais. Ele foi projetado do zero, né, em Caxias do Sul, para ser uma fortaleza móvel nível 3. Então, é bem interessante, ele é capaz aí de resistir a disparos, né, de fuzis, além de contar também com a manta balística lá, né, no assoalho, que absorve explosões. É bem legal mesmo, né, que a Agrale está fazendo. E ele já foi testado em missões também, né, de alto risco, como pela PRF, né. Então, para mim, pessoal, o novo Mauá garante que o Brasil não dependa de nenhuma peça ou tecnologia estrangeira. Isso eu sempre falo aqui no canal, a gente precisa nacionalizar o máximo de coisa possível. E sempre que tiver alguma coisa assim, eu vou trazer aqui no canal. Então, vamos falar sobre o Marruá AM250 aqui hoje no canal. Antes de começar, vou pedir a todos que se inscrevam abaixo no canal, deixem um like de vocês, também ativem o sino para receber os próximos conteúdos aqui do canal. Eu me chamo Léo David e vocês estão no Esfera Militar. O Marruá é produzido pela Agrale em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A empresa é a única montadora de caminhões e tratores com um capital 100% nacional ainda em atividade aqui no Brasil. E o Marruá carrega uma história bem legal, pessoal, né? Ele é o descendente direto aí do Jeep EE12, né? Um Jeep militar aí, da antiga extinta Engesa, né? Aquela mesma empresa que projetou os blindados brasileiros, que fizeram sucesso lá atrás, né? Então, o AM250 herdou essa robustez, né, na minha opinião. É bem legal ver isso acontecendo, mas, claro, ele trouxe uma tecnologia mais moderna, né, de proteção e sobrevivência também para cenários aí urbanos, principalmente, né? Que é bem diferente do que se enfrentava décadas atrás, né, pessoal? Convenhamos aí, né? A gente está em outros tempos atualmente, né? Sob o capô, o veículo aí vem com uma tração 4x4, caixa de redução de fábrica, né? E um motor bem responsivo, né, de 170 cavalos. A transmissão dele vai até a sexta marcha, né? A velocidade máxima aparentemente até 160 km por hora, e o peso bruto total seria de 5 toneladas e um pouquinho ali, né? Vamos dizer assim, com espaço para 5 ocupantes armados, né? Para um veículo blindado, né? Esses números, assim, de desempenho chamam bastante atenção se for comparar com alguns outros blindados, porque normalmente blindagem pesada significa perder um pouco da mobilidade, né? Então, e nesse caso aqui não parece ser o caso aqui do Marruá, né? Ele ainda se mantém com uma velocidade bem legal e tudo mais. Então, é, é outra empresa brasileira aí começando a se destacar também no mercado. O grande destaque aí do AM250 é, na verdade, o pacote de blindagem dele, né? Que é dividido em duas categorias. Uma da versão militar e também uma da versão civil. Cada uma foi pensada, né, para um tipo diferente de ameaça e o torna, né, bem versátil aí. Eu sempre costumo dizer aqui no canal que quanto mais versatilidade aqui no Brasil, melhor, pela variação, né, de biomas, de características que o Brasil tem. A versão militar dele tem uma certificação chamada 3 Plus, né, nível 3 Plus, que é projetada para cenários de guerra mesmo, operacionais e operações especiais e tudo mais, né. Ele resiste a disparos de fuzis 7,62 milímetros, como a FAL K-47, né, esses mais famosos aí, e também de 5,56 milímetros, né, como o AR-15, né, que é bem famoso também. O aço balístico lá foi posicionado, né, de um jeito que meio que elimina qualquer zona cega, né, ou seja, qualquer ponto vulnerável na blindagem. É bem legal mesmo o que a Agrale vem fazendo com ele. E assim, dá a perceber também, né, pra gente que talvez eles estejam pensando até em exportar também esse blindado, com certeza, né, pela robustez dele mesmo. O assoalho também tem uma atenção, né, que foi recebida aí de forma especial. Uma manta balística, né, que foi capaz aí de absorver impactos de granadas e alguns estilhaços também de explosivos ali improvisados, protegendo, né, no fim das contas aí a tripulação em caso de emboscada ou coisas do tipo. Então, é bem interessante até mesmo para o uso civil, né, pessoal? Isso pode ser aplicado aí. E um detalhe que eu fiquei curioso também, que eu achei muito inteligente desse projeto aqui, pessoal. Os vidros usam camadas de policarbonato, né? Eu gosto muito de estudar essas camadinhas que existem assim, em vários equipamentos militares, né? Como aviões, caças e tudo. E o policarbonato de alta visibilidade, né? Os pneus também contam com alguns sistemas especiais lá. Isso significa que mesmo o pneu foi completamente
Se ele for completamente destruído, né, por disparo, por exemplo, o veículo continua rodando em alta velocidade. Né? Então é bem legal esses sisteminhas. Parece muito com o que tem no Guarani, alguns blindados, né, 8x8, 4x4, enfim. Então, numa emboscada, né, isso pode ser a diferença realmente entre escapar ou ficar parado no meio do fogo cruzado lá e tudo mais. Então, é um produto bem robusto mesmo assim. Eu vejo um bom futuro para ele aqui no Brasil, sinceramente. Já a versão civil tem uma certificação nível 3A, né, que é voltada para o mercado aí de transporte lá de valores e segurança privada, né, de forma geral mesmo, com a proteção contra calibres, né, de pistola e submetralhadores de até 9 mm. Então é bem interessante aí, é um produto nacional de grande expertise, né, de blindagem. Bem, a minha opinião aqui, pessoal, deixando um pouco mais claramente, né? Eu acho que o Marroa M250 é muito bom, é o principal, e o principal motivo é a versatilidade toda dele, né? Por isso que eu decidi trazer o vídeo aqui no canal. Então ele não é um blindado pensado, né, para uma única força, né? Não é só para o exército ou marinha, enfim. Ele serve para o exército, serve para a marinha, serve para aeronáutica em funções de base, por exemplo, né, que é muito importante também. E ainda atende também a força de segurança pública, né, como a PRF. Então ele tem tanto para civil quanto para militar, né, operações especiais e tudo mais. Então ter um único veículo nacional que cobre um leque enorme desse aí de aplicação, né, é extremamente eficiente, né, para a indústria de defesa brasileira, pessoal. Porque significa manutenção simplificada, né, aquela coisa toda, né, peças de reposição, né, mais facilmente ali. Então, mais um acerto aí de uma empresa brasileira, né. A Polícia Rodoviária Federal, né, a PRF, já realizou testes com o AM250, pensando em um possível patrulhamento na área de fronteiras, por exemplo, e também zona, né, dominada aí pelo crime organizado e algumas facções. Então, até mesmo para uso civil, né, ele se torna uma opção bem mais interessante aí. As portas mais largas, né, facilitam o desembarque, que é normal nesse tipo de veículo aí, e também numa situação tática, né, de tiroteio e tudo mais, né, faz toda a diferença. E o interesse não é só nacional, né, que nem eu falei. Já tem, a Gralha já fechou o contrato de exportação de mais de 200 unidades do Marroa M250 para o exército da Malásia e tudo mais, com entregas previstas até o final desse ano. Então, por isso que eu falei que não é só aqui no Brasil, eles estão querendo exportar também. Isso deixa cada vez mais em evidência, né, nossa indústria bélica crescendo de passinho em passinho. Isso é muito legal. Bem, por ser um veículo nacional, o Marroa garante que as nossas forças de segurança brasileiras aqui não fiquem dependentes, né, de peças importadas ou de decisões políticas, né, de outros países para manter uma frota operacional, né, de carros blindados aí. Então isso torna muito mais interessante do que alguns veículos, né, importados, e também dá uma vantagem competitiva, né, aqui no Brasil, até mesmo para possíveis exportações futuramente, quem sabe, né, não custa nada sonhar. Eu sempre digo que aqui no Brasil, quanto mais coisas nacionais, melhor, até porque, né, o nosso país é um país enorme, né, com vários tipos de dependência em muitas áreas. Quanto menos a gente tiver, melhor. Isso também é um ponto estratégico, né, que vale reforçar. A gente já viu em outros momentos, né, países ficarem basicamente reféns aí de forças estrangeiras, né, para manter equipamentos militares funcionando. Isso acontece muito. E ter um blindado internamente produzido, né, aqui em Caxias do Sul, com peças nacionais, suporte nacional, né, tira o Brasil dessa dependência instantaneamente. Então isso é legal. E o fato de também já ter sido exportado, né, mostra que essa tecnologia amadureceu de verdade mesmo, né. Eu acho que sempre quando você se exporta algo militar, né, porque o produto realmente é muito bom. Assim, os países não costumam comprar produtos ruins militares, na verdade é essa. É um produto que você compra do topo, senão você não compra. A maioria das vezes é assim. Mas, pessoal, no fim das contas, né, o Marroa AM250 blindado, né, une a robustez histórica, né, da Engesa, que eu acho muito legal, uma empresa que é muito famosa, né, no meio militar brasileiro. Uma blindagem também validada em teste real e aplicação aí em praticamente todas as frentes de segurança, né, de defesa nacional. Isso é muito legal também. É esse tipo de produto que fortalece realmente, na minha opinião, a indústria de defesa brasileira, sem depender de ninguém lá de fora, né? E em várias frentes, né? Isso é legal. Mas você acha que o Brasil deveria priorizar, né, mais projetos como esse aí, como o Marroa, 100% nacional mesmo? Mesmo quando existe, claro, a opção de importar barato e tudo mais aqui para o mercado, eu prefiro sempre, mesmo que seja mais barato importar, eu prefiro produzir nacionalmente. Acho que eu prefiro que o Brasil produza tudo nacionalmente. Então é isso, pessoal. Deixe sua opinião abaixo nos comentários. Se não se inscreverem ainda no canal, vão lá aqui embaixo, se inscrevam. Não dando like, por favor, dê um joinha aí abaixo. E também não se esqueçam de ativar o sininho para receber os próximos conteúdos. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.